noite, todo mundo que estiver assistindo. Eu me chamo Luana Bortolini Giesta, sou médica veterinária e doutoranda do programa em pós-graduação em aquicultura, na FURG. E sou membro do Laboratório de Imunologia e Patologia de Organismos Aquáticos, o LIPOA FURG, e hoje vou falar um pouco sobre a coleta de amostras biológicas de peixes e camarões. Eu escolhi esse assunto por conta de perceber que muitas pessoas têm dificuldade em coletar corretamente as amostras e realizar a fixação adequada dessas amostras. Então, nesse intuito, estou fazendo essa apresentação. Lembrando que quando a gente trabalha com vertebrados, né, a gente sempre tem que pensar na questão da comissão de ética. Então, no caso da FURG, a gente tem a SEUA, FURG, e conseguindo acessar a SEUA, FURG, a gente tem acesso a um documento onde tem tudo bem explicadinho sobre os princípios éticos que são necessários para o manejo de animais de pesquisa e experimento. Então, aqui coloquei a resolução, né, que trata disso, e é um documento bem amplo, que tem tudo bem detalhadinho. Então, é sempre recomendado, quando se for trabalhar com vertebrados, ler esse documento, né, realizar cursos. Então, tem um curso da USP que é muito interessante, que é o curso de Princípios Éticos no Manejo de Animais de Pesquisa, e ele é aceito em diversas instituições, incluindo na FURG, né? A FURG, ela aceita tanto disciplinas ministradas na própria universidade, né? Desde que tenham um mínimo de 30 horas, quanto alguns outros cursos que sejam reconhecidos no âmbito do Brasil, né? Então, tendo realizado esse curso de capacitação para trabalhar com vertebrados, a gente pode conversar sobre coleta de sangue. A coleta de sangue, ela é realizada sempre com os animais vivos, então é realizada uma insensibilização desses animais, né, uma anestesia, que vai ser realizada pode ser feita com diversos princípios ativos. Aqui coloquei os mais utilizados na nossa instituição e na maioria das instituições brasileiras, que são benzocaína e eugenol. Os dois são utilizados mais ou menos na mesma concentração de 200 ppm, né, ou 200 miligramas por litro. Então, os animais são anestesiados, sempre se atentando para o plano anestésico, né? Então, a gente quer animais numa anestesia leve a média e não uma anestesia profunda, que seria necessária em caso de uma cirurgia, um procedimento mais invasivo. Mas então a gente faz essa anestesia mais superficial e faz a coleta. Então a coleta em peixes, ela normalmente é realizada na veia caudal e com auxílio de seringa. Então a gente usa uma seringa estéril, normalmente utiliza anticoagulante. Então a gente vai puxar o anticoagulante com a seringa e vai devolver para o frasco.
e uma pequena quantidade de anticoagulante vai permanecer na agulha e nas paredes da seringa. E essa quantidade ela é suficiente para a gente estar coletando o sangue, né? Tem diversos tipos de anticoagulantes que a gente pode utilizar. Citei aqui os mais utilizados, então a heparina, o EDTA e o citrato de sódio. E a gente ainda pode fazer modificações desses componentes, fazendo preparos. Então, a gente pode fazer um preparo que vai citrato de sódio com EDTA, em diferentes concentrações, né? Então, vai depender do nosso animal de pesquisa e do objetivo da nossa pesquisa. Mas, de qualquer forma, em peixes, a gente sempre vai estar fazendo dessa maneira. Com animais vivos, com utilização de anestesia superficial, fazendo a coleta da veia caudal, normalmente com seringa já com anticoagulante. Então, a gente vai fazer essa coleta e a amostra pode ser usada tanto para fazer esfregaço de sangue, então a gente faz a extensão sanguínea, né? Quanto a gente pode estar realizando outras análises, como hematócrito, análises bioquímicas, análise de composição. No caso dos camarões, que não possuem sangue, eles possuem hemolinfa, então a gente realiza a coleta de hemolinfa de forma mais ou menos parecida, quando a gente fala que é em animais vivos, então a gente não faz a anestesia desses animais, né? A gente não coloca eles no gelo, a gente só coleta os animais e já faz a coleta de hemolinfa. E para realizar essa coleta, a gente usa, a gente escolhe ou o coração ou a base dos periópodos. Eu, particularmente, prefiro a base dos periópodos porque é bastante acessível, bastante fácil e menos invasivo para o animal. Então, a gente introduz a agulha de maneira bem superficial e faz essa coleta. A seringa, ela normalmente é heparinizada ou acrescida de citrato de sódio, da mesma forma como a gente faz com os peixes. Então, é colocando, puxando o anticoagulante, devolvendo para o frasco, e então fazendo a coleta da hemolinfa. A hemolinfa também pode ser feita, pode ser realizada a contagem das células presentes na hemolinfa, né, que são os hemócitos, e pode ser, isso é realizado em câmaras de Neubauer ou em esfregaço sanguíneo. Então, a gente faz o esfregaço de hemolinfa da mesma maneira que o esfregaço sanguíneo. E aí, dependendo do que a gente está tentando ver, né? Então, depois de realizada a coleta do sangue ou da hemolinfa, a gente vai poder realizar a eutanásia dos animais. Então, conversando a respeito dos peixes, a eutanásia ela é feita no Brasil normalmente com mesocaína ou eugenol, e ambos na concentração de 500 ppm. Tem outras substâncias que podem ser utilizadas, como DMSO, só que, entretanto, no Brasil é uma substância extremamente cara e de difícil aprovação, então a gente acaba utilizando com menos frequência. Então a gente faz essa eutanásia com essa substância química e depois, independente de já ter utilizado a substância, a gente vai fazer uma incisão cervical para assegurar que esse animal vai ser eutanasiado
de forma ética e não vai sofrer. No caso do camarão, por se tratar de um invertebrado, a eutanásia ela se dá de uma forma diferente, sendo que normalmente a gente utiliza gelo. Então, se coloca os animais num balde, né, ou num becker, com gelo, se acresce um pouquinho de água e espera que os camarões venham a óbito. Depois de realizada a eutanásia dos animais, a gente vai fazer a inspeção externa desses bichos e vai estar procurando, verificando a integridade das escamas, no caso dos peixes, a integridade da carapaça, no caso dos camarões. Vai ver a questão da pele, se tem a presença de lesões, se tem a presença de parasitas. No caso dos camarões, se tem melanização, vai estar buscando por outras alterações de cores também, em camarões, em peixes. E uma inspeção geral, né? Então, o formato da coluna dos peixes, porque tudo isso depois a gente vai estar utilizando para colocar nos dados, né, do nosso experimento e avaliar a situação geral dos animais. Outra coisa que a gente pode estar fazendo é o imprint. O que é o imprint? É a gente pegar um órgão, um tecido, colocar numa lâmina, pressionar suavemente e retirar. Então, a gente vai ficar como se fosse com uma impressão desse órgão ou desse tecido. E vai conseguir olhar a fresco, com coloração ou sem, no microscópio. A gente pode ver tanto no microscópio óptico quanto na lupa. É uma técnica bem útil e bastante utilizada, principalmente para ver leveduras, para ver colônias de bactérias, fungos e também tipos celulares. No caso do baço, rim, caudal. Então, é uma técnica bem utilizada. Coloquei aqui essa informação, aqui essa observação, que é cortar a cápsula nos órgãos que possuem cápsula. Porque se a gente não corta, a gente não consegue ter acesso ao tecido do órgão em si. A gente vai ter acesso ao que está pelo lado de fora da cápsula. Por isso que às vezes as pessoas fazem um imprinting e não conseguem visualizar o que estão buscando. E a coleta para histopatologia. Como que ela é realizada, né? Então, em peixes, a gente vai fazer a necrópsia, depois de ter eutanasiado o peixe, e vai iniciar com uma incisão abdominal, então ventral, né? Iniciando pelo ânus e seguindo rumo ao opérculo. E depois a gente vai seguir fazendo uma abertura abdominal lateral, na forma de uma janela, para conseguir observar a cavidade. Eu vou mostrar um vídeo aqui para facilitar essa observação, porque mesmo que eu acrescentasse algumas fotos, é melhor ver para realmente entender. Então, vou mostrar esse vídeo. E o que a gente vai observar? Inicialmente, antes de tocar nos órgãos e tudo, né? A gente vai ver se tem presença de líquidos,
se tem a presença de aderências. Então, às vezes, a pessoa vai fazer essa incisão na cavidade abdominal do peixe e vai ter uma quantidade grande de líquido solto. Então, esse líquido solto é considerado ascite, né? E ele pode ter diferentes características, que pode ser que pode indicar alguma contaminação, pode indicar alguma hemorragia, vai depender das características do líquido. Mas, enfim, eu vou mostrar o vídeo agora e acho que vai dar para entender melhor. Então, aqui já foi feita essa primeira incisão, que eu falei, né? Que é do ânus até bem pertinho do opérculo. E aí, depois se faz essa janelinha. Então, se sobe rumo à linha lateral e depois vai rumo ao opérculo novamente. E aí a gente consegue fazer essa janelinha. Então, fazendo essa janelinha, a gente consegue observar várias coisas. A gente consegue ver as gônadas, o fígado, né? A gente consegue ver intestino, consegue ver também um pedacinho do baço, dependendo. E no caso desse peixe, né? Bastante gordura, né? Uma massa lipídica aí. E para fazer a coleta desses órgãos, o que é que se recomenda? Primeiro, realizar a soltura, né, desses órgãos, fazendo uma incisão caudal e uma cranial. E depois dessas duas incisões, a gente consegue tirar toda a massa de órgãos do sistema digestivo. E aí depois, a gente pode continuar realizando o restante da coleta. Então, no caso desse peixe, está sendo realizada a coleta das gônadas, e que deve ser feita com bastante cuidado, né, por se tratar de um tecido delicado. E, e aí a gente tem a vesícula natatória, né, que também está sendo removida para se conseguir localizar o rim, tanto o rim caudal quanto o rim cranial, porque eles ficam aderidos ali na coluna vertebral, né? Então, eles vão ficar atrás do peritônio. Então, se faz uma incisãozinha no peritônio para conseguir fazer a remoção. Então, o rim caudal, ele é mais exuberante ali e tem mais vasos, né? Como dá para ver. E o rim cranial, um pouquinho menos. Dependendo do peixe, a gente não consegue remover ele com facilidade. E aí a gente tem que coletar a coluna, né? A gente consegue coletar a coluna, a espinha, né, do peixe e o rim junto. Aí a gente faz uma descalcificação e a gente faz os cortes histológicos depois para conseguir ver esse rim, né? O rim tanto cranial quanto caudal. No caso desse peixe, como é um peixe bastante grande, foi possível fazer a remoção dele aqui, né? Mas eu já pausei o vídeo para não ficar muito cansativo.
Então, depois de coletados os órgãos, a gente vai para a etapa da fixação. Então, como que vai ser realizada essa fixação? Antes de coletar o órgão, vem a etapa da clivagem, que é o corte, né, para redução do tamanho desses órgãos. O ideal é que tenham mais ou menos meio centímetro, né? Mas até 1 centímetro, os fragmentos são ótimos, assim, um tamanho muito bom. Então, em caso de peixes pequenos, a gente não precisa estar cortando, né, e desprezando pedaços dos órgãos. Em caso de peixes grandes, normalmente se faz alguns fragmentos e o restante se utiliza para outra análise ou se acaba descartando, porque às vezes os órgãos são muito grandes, né? E como é necessário que se use uma proporção de fixador de 1 de tecido para 10 de fixador, se o órgão for muito grande, além de dificultar a penetração do fixador no interior do órgão, vai se ter um gasto muito grande, né, com essas soluções. Usualmente a gente usa formol a 10% ou a 20%, e a gente usa também Boen. Boen a gente usa principalmente quando são tecidos que precisam ser descalcificados. Por exemplo, brânquias, que tem arco branquial, ou o baço, quando o, desculpa, o fígado, eita, nós, o, o rim, quando tá aderido à espinha do peixe, né? Então, quando tá aderido à coluna, a gente acaba tendo que fazer a descalcificação para depois conseguir cortar o rim. Então, nesses casos, a gente pode usar o buê. De qualquer forma, quando a gente fixa em formol, se recomenda um tempo mínimo de 24, 48 horas. E depois a gente já pode transferir para álcool 70, até o momento do processamento. No caso do camarão, a fixação ela é diferente. A fixação ela se dá com o camarão inteiro e a gente vai fazer a infiltração desse camarão com solução de Davidson. Então, a gente utiliza uma seringa e, com o auxílio da agulha, a gente vai infiltrar esse camarão. Sendo que, primeiramente, a gente aplica o Davidson no hepatopâncreas. Por quê? Por se tratar de um órgão de grande metabolismo. Então, ele vai sofrer autólise mais rápido. Por isso que a gente vai fixar primeiro ele. E depois a gente vai seguindo pela fixação dos segmentos desse camarão. Então, a gente vai infiltrar até esse camarão ficar laranjinha. E também eu vou mostrar um vídeo para facilitar o entendimento. Após fixar, esses camarões eles são colocados na solução de Davidson, ou ainda, dependendo do tamanho do camarão e do interesse, pode ser colocado em buê, para deixar a carapaça menos rígida e facilitar na hora do corte. Lembrando que a proporção sempre vai ser 1 para 10.
Então, quanto maior o camarão, mais solução de Davidson vai ser necessária. Depois desse tempo, que vai variar de 12 horas, 24 ou 48, a gente vai transferir para álcool 70 e manter até o processamento. O tempo que esse camarão vai ficar em Davidson vai depender do tamanho desse camarão. Quanto maior o camarão, mais tempo ele tem que ficar para que seja feito uma fixação adequada. Aqui o vídeo que eu vou colocar para vocês. E, entretanto, esse vídeo eu peguei da internet, depois eu posso disponibilizar o link. Ele tem uma questão que o camarão que está sendo fixado nesse vídeo, ele não sofreu uma eutanásia adequada. E vocês vão ver que a pessoa vai estar infiltrando esse animal e ele vai estar ainda se mexendo. E isso não deve ser realizado. O animal tem que ser primeiro eutanasiado no gelo e depois fixado, para evitar sofrimento e para agir de uma forma ética. Então, vou colocar o videozinho pra gente ver. Olha, o camarão tá se mexendo. Eu vou pausar aqui pra falar mais um pouquinho, que isso é extremamente errado, né? Porque a pessoa tá agindo de uma forma muito ruim, né? Não tá sendo um bom profissional. Mas, enfim, falando da questão do hepatopâncreas, ó, vocês vão ver que primeiro a pessoa introduz a agulha ali, empurra o êmbolo da seringa para fixar primeiro o hepatopâncreas. E a razão é a que eu já falei, né? Que é por se tratar de um órgão com intenso metabolismo. E aí depois a pessoa vai proceder com a fixação do restante do camarão. Se utiliza bastante solução de Davidson, então o recomendado é encher a seringa e ir aplicando, né? E então se aplica bastante no cefalotórax e depois se vai aplicando lateralmente nos dois lados do camarão, em todos os segmentos. E aí vocês vão vendo que conforme a pessoa vai aplicando, o camarão vai ficando laranjinha. E aí, conforme ele fica bem laranjinha, a gente sabe que foi corretamente fixado. Eu prefiro introduzir a agulha bem lateralmente para evitar tanto o intestino, que fica dorsal, né? Quanto o cordão nervoso, que fica ventral no camarão. Eu prefiro sempre estar fixando pela linha lateral aqui, assim, né? Do camarão. Mas isso vai de acordo com cada objetivo de cada pesquisador e, e com a prática de cada pessoa, né? Ó, então vocês vão ver que ele vai ficar bem laranjinha e no final o pesquisador vai colocar ele no frasquinho que vai estar cheio de solução de Davidson. Então agora eu vou passar para o próximo
próximo slide. E aqui eu coloquei a receitinha, não é o nome que se diz, mas enfim. Coloquei o modo, os ingredientes necessários para se preparar 2 fixadores. Então, aqui essa primeira receita do formol 10%. Então, o formol 10% nada mais é que 10% de formol e 90% de água destilada. E aí a gente homogeneiza e pode estar utilizando. Se for formol a 20%, vai ser 200 ml de formol e 800 de água destilada. Esse formol que eu coloquei aqui não é o formol tamponado, é o formol que usualmente é utilizado para histologia normal, né? Histologia clássica. A solução de Davidson, coloquei também aqui os ingredientes necessários para o preparo. Então, a gente também vai ter água destilada e também vai ter formol, com a diferença que também vai ter mais ingredientes, mais reagentes. Então, a receita se constitui em 335 ml de água destilada, 330 ml de álcool, 96%, 220 ml de formaldeído e 115 ml de ácido acético. Então, a gente vai juntar todos os reagentes, justamente nessa ordem que eu coloquei aqui, vai homogeneizar a solução e a solução vai estar pronta para uso. Eu não escrevi isso aqui, mas é importante de destacar que as soluções, quando são preparadas, elas devem ser mantidas em frascos escuros, preferencialmente âmbar, com vedação, com boa vedação, e utilizados num período de tempo relativamente curto, né? A gente não vai preparar uma solução para utilizar um ano depois. Preferencialmente a gente prepara e utiliza num prazo ali de até uns 30 dias. Na rotina do laboratório, isso é bem tranquilo, porque normalmente a gente usa bastante todas as soluções, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre como acontece o processamento das amostras. Depois de coletado o sangue e a hemolinfa, que eu falei alguns slides atrás, né? O que deve ser feito? Então, depois que a gente coleta, a gente deve fixar em metanol por aproximadamente 20 minutos e secar, dando umas sacudidinhas na lâmina. E depois disso, a gente vai corar, normalmente com meio Grunwald e guinça, ou só guinça, dependendo do objetivo da análise, né? E aí, a partir dessa fixação e coloração, após secar, a gente vai poder fazer a observação e a contagem das células no microscópio óptico. Para sangue e para hemolinfa, normalmente se usa 40 vezes. Eventualmente, a pessoa pode usar 10 vezes. E para fazer a contagem, o que se faz? A gente pega a lâmina já pronta e divide a porção ali onde tem a extensão sanguínea ou a extensão de hemolinfa e divide em 10 campos. E aí a gente vai olhar os 10 campos.
E aí vai fazer ou uma contagem total, caso o volume colocado seja conhecido, ou caso o volume colocado na lâmina não seja conhecido, a gente ainda pode fazer então só uma contagem diferencial. Normalmente em peixes, a gente faz uma contagem dos linfócitos e também algumas outras células da série branca, né? E normalmente em camarões a gente faz a contagem diferencial dos hemócitos granulares e hialinos. E aí a gente consegue fazer essa análise, né? No caso do processamento dos imprints, ele é bem semelhante, porque a gente faz aquilo que eu falei, né, de pressionar suavemente o órgão na lâmina, e aí depois a gente fixa em metanol, também por 20 minutos, e aí a gente vai corar. E no nosso laboratório, normalmente usamos guinça ou azul de metileno para fazer a observação depois de corado, né? E, e o que, que a gente vai conseguir ver no microscópio óptico? A presença de hifas, a presença de colônias de bactérias e, dependendo do órgão, a gente vai ver os tipos celulares que estão ali. Entre outras coisas, né? Parasitas, a gente pode procurar. Então, acaba sendo uma análise bem simples, bem fácil e de bastante relevância. Com relação daí ao processamento de tecidos. Então, depois que a gente fez a coleta das amostras, né? Deixou elas no fixador e depois transferiu para álcool 70, a gente vai fazer o processamento. O processamento, ele leva 12 horas para ser realizado. Ele pode ser feito de forma manual ou com equipamento específico, que é o caso do Lipoa, que a gente tem o processador automático. Independente de ser realizado ou manual ou automático, o que vai ser realizado é o mesmo processo. Vai ser feita primeiro uma desidratação do tecido, numa série de álcool crescente. Então, a gente vai começar com álcool 70, 80, 90 e álcool absoluto, e seguido da diafanização, que é a submersão desse tecido em xilol, para que saia o que tiver ainda de álcool e seja possível a penetração da parafina nesse tecido, que é a última etapa do processamento. No caso do equipamento utilizado no Lipoa, é em duplicata, então são 2 álcool 70, 2 80, 2 90, 2 absoluto, 2 xilol e 2 parafinas. Mas, como vocês veem nesse esqueminha que tem aqui abaixo, nem sempre é assim. Tem algumas variações conforme o protocolo utilizado. Quando o tecido sai desse equipamento, no caso do processamento automático, né? Mas quando é finalizada essa etapa, a gente faz a inclusão desse tecido em paraplast, que
nada mais é que a formação dos blocos que depois vão ser cortados. E como a gente realiza isso? A gente pega essas forminhas, coloca parafina líquida nessas forminhas e depois coloca o nosso tecido, sempre colocando a parte de interesse do tecido para baixo, porque a parte que fica embaixo é a parte que vai ser cortada. Então, a gente coloca sempre a parte de endereço para baixo. Se for um tecido muito, muito pequenininho, a gente pode utilizar esse ou esse, né? E aí, usando essas outras forminhas para tecidos maiores. E aí, depois de fazer a inclusão em paraplast, vamos formar esses bloquinhos aqui. Então, esses bloquinhos, a gente, depois que eles ficam prontos, coloca em geladeira ou congelador e mantém até que eles fiquem mais geladinhos. Quando as amostras estão bem geladas, a gente coloca no micrótomo e, com o auxílio de uma navalha, a gente faz os cortes histológicos. Normalmente a gente utiliza 5 micrômetros, podendo utilizar até 3 micrômetros, dependendo do tecido e do tamanho do peixe em questão. Então, a gente faz os cortes e vão se formar fitas. A gente coloca as fitas no banho de parafina, banho histológico, desculpe. Então, a gente coloca aqui no banho histológico e depois faz a coleta dessas fitas com a lâmina previamente identificada. E aí a gente coloca em estufa para que o tecido fique completamente aderido a essa lâmina, completamente aderido a essa lâmina e garantir que o excedente da parafina seja removido. Tem uma informação importante que eu esqueci de escrever aqui no slide, que é a identificação. É extremamente importante que ao chegar em algum laboratório, se identifique as amostras. Então, que cada experimento seja identificado corretamente, com o número do protocolo, com a pessoa responsável e todas as informações que forem relevantes, e que depois se coloque nas lâminas esse número do protocolo e aí o restante das coisas, para evitar que depois na estufa possuam várias lâminas com coisas genéricas, como por exemplo P1, T2, tipo peixe 1, tratamento 2, porque uma lâmina que tenha só essa informação de P1 e T2, ela pode ser facilmente trocada por outra, né? E facilmente confundida. E isso causaria um prejuízo bastante grande no experimento da pessoa, né? Então fica esse lembrete da identificação correta. E depois de serem colocadas na estufa, as lâminas são finalmente coradas. Então, para coloração, a gente realiza a coloração na capela. As lâminas são colocadas primeiramente no xilol e depois são
os tecidos são hidratados numa série descendente de álcools. Ou seja, a gente parte do álcool absoluto e vai até o álcool 70. Depois a gente hidrata em água destilada e então cora com hematoxilina e eosina. E depois a gente desidrata novamente, e aí numa série ascendente de álcools, e então coloca no xilol, para por fim fazer a montagem definitiva da lâmina com bálsamo e a colocação da lamínea. Essa é a nossa coloração padrão que a gente usa no laboratório, que é então hematoxilina e eosina, sendo que a hematoxilina ela é básica, então ela tem afinidade pelo ácido, ou seja, vai corar mais os núcleos. E a eosina, por sua vez, por ser ácida, vai corar mais o citoplasma, que é básico. Por fim, a gente faz a análise em microscópio óptico. E aí, no microscópio óptico, eu coloquei aqui alguns exemplos, só para ressaltar que a gente pode fazer tanto análises qualitativas quanto análises quantitativas. Sendo que qualitativas, a gente pode ver, fazer observação de lesões, a arquitetura histológica, então presença e ausência, a gente pode fazer esse tipo de análise. E nas quantitativas, aí a gente faz contagem de células, então, por exemplo, contagem de células mucosas do intestino, contagem de, de células nas brânquias, medição das velocidades do intestino. Então, a gente, né, questão das gônadas, a gente pode fazer diversas coisas. Então, tanto qualitativas quanto quantitativas. E aqui, falando passar o slide, mas eu resolvi permanecer um pouquinho mais, porque desses tipos de coloração especiais, tem outros que é importante de comentar, como, por exemplo, o grocô, que é a base de prata, e ele cora fungos. Então, quando a gente tem algumas lesões que a gente está suspeitando de fungo, é uma coloração especial que é extremamente necessária de ser realizada. Então, se a gente tem uma situação onde a gente está suspeitando, por exemplo, de saprolégia, a gente pode realizar a coloração de grocô e as hifas de fungo vão se corar de cor preta e a gente vai conseguir visualizar direitinho. Porque às vezes a gente imagina que seja uma enfermidade causada por determinado agente, e quando a gente vai fazer a busca pelo agente, a gente acaba se deparando com uma surpresa e descobrindo que é outra coisa. Então, para isso que existem técnicas como a histopatologia, porque a histopatologia não é a única forma de diagnóstico, mas é uma forma bastante eficiente e não muito cara. Então a gente consegue ou ter os kits, né, e realizar os processos no laboratório, ou terceirizar o serviço. Para quem não possui o conhecimento ou não possui todos os reagentes e coisas necessárias, a gente consegue também terceirizar. Então, a pessoa pode buscar um laboratório parceiro e mandar fazer, né? Mas, para fazer num laboratório parceiro,
a amostra tem que estar minimamente, né, bem fixada. Se a amostra estiver fixada adequadamente, depois a gente consegue fazer o que for necessário. Coloquei aqui a imunohistoquímica no finalzinho como um extra, porque eu não vou falar sobre imunohistoquímica hoje, mas só um lembrete que quando a gente pensa em fazer imunohistoquímica, quando a gente está já com essa ideia, ao invés de fazer o formol 10% ou 20% normal, a gente faz o formol 10% ou 20% tamponado. Porque aí sim a gente vai conseguir pegar essas amostras e vai conseguir enviar para a imunohistoquímica e realizar essas análises. Caso contrário, a gente não consegue fazer.